Você está no programa Vector Talks. Vamos ter a honra e o prazer de receber várias pessoas aqui que estão vivendo e vivem a história do mundo logístico, e você vai ter o prazer de poder assistir várias entrevistas interessantes com parceiros, amigos, pessoas que estão envolvidas nesse mundo logístico. Eu sou o André Garcia e você está na Vector Talks. Olá, estou eu aqui com meu amigo Mário Gonçalves Filho, que para os íntimos, né, é o Zito, né? A gente tem aí já uma experiência junto de bom tempo, né, de parceria junto com a Vector, lá em Vitória. E o Mário é uma pessoa que tem uma história muito interessante na área de logística, que vocês vão poder entender aqui no nosso bate-papo. O Mário vem de uma família que ele começou, né, trabalhando no varejo, né, logo no início. Depois ele foi representante, depois ele virou importador, depois ele virou trader, depois ele virou distribuidor. Então, Mário, nós temos um assunto aqui com uma pessoa que tem uma história na logística, que passou quase por todas as fases da logística, né? E eu acho que esse papo vai ser muito interessante para vocês que estão tendo a honra de nos assistir. Mário, fala um pouco de você, né? Fala um pouco da nossa parceria também. Então, desde quando a gente se conheceu, nós estamos falando de 2008, 2009, né? 2008, mais ou menos. Quando nós tivemos um negócio de logística. Desde que a gente se conheceu, assim, eu nutro uma grande admiração por você, pela sua transparência, você é um cara carismático, super atencioso, e se via que você era um cara fera em logística, né? Uma logística de transporte, de distribuição, de como é que conecta os pontos, é o cara que faz o meio de campo. E eu já, naquela ocasião, naquela época, eu estava com um tremendo de um caminhão nas costas, que era botar uma empresa de logística para funcionar do zero, um galpão vazio do zero, para fazer aquilo se transformar numa operação redonda. Mas você tem uma história interessante antes desse 2008, 2019 aí. Sim. Eu acho que o pessoal vai gostar de ouvir rapidamente, em poucas palavras, como foi essa sua transição até chegar lá no 2008, 2009, quando a gente... Perfeito. Bom, eu quando estava na faculdade, estudando arquitetura, meu pai tinha uma loja, minha família do meu pai era de comerciantes. Tinha um comércio muito conhecido aqui que se chamava Gabriel Gonçalves, que era meu avô. E meu pai e um primo dele, a Gabriel Gonçalves já havia sido vendida, e eles montaram a que chamava-se Gonçalves Presentes. E aí eu fui trabalhar lá e eu adorei o comércio, eu fiquei lá 10 anos. E aí a logística começou a me perseguir, para falar a verdade. Por quê? Eu comecei de estoquista, que eu tinha que cuidar de recebimento de material, organização de material no estoque, pensar como sempre facilitar tudo. Tinha as vendedoras, tinha um monte de situação da loja, a loja tinha 300 e tantos metros quadrados. Então eu sempre estava focado em como fazer tudo funcionar melhor, funcionar mais rápido, funcionar bem feito. Bom, e assim foi. Eu fui de estoquista, passei assistente de vendas, vendedor, assistente de compras, comprador. Depois saiu meu tio, aí fiquei sócio junto com meu pai, virei comprador, enfim. Fiquei 10 anos na loja. Saí de lá, eu fui trabalhar de representante comercial, porque quando veio o Collor e liberou as importações, esse mercado que estava travado há séculos se reabriu. Então, um monte de produto bacana de fora, coisas de casa, que era o nosso segmento de varejo, eram coisas de casa, copos, talheres, pratos. Se abriu um mundo, na verdade. E quando nós fechamos a loja, eu fui trabalhar para quem? Para 2 fornecedores, que eram os pioneiros em importação na ocasião. Eu fui conversar e comecei a trabalhar de representante para eles. E aí eu fiz escola para vender no atacado. Eu fui aprender como é que é vender no atacado. Aí atendi cliente tipo Macro, Carrefour, loja especializada. Eu fiquei 4 anos trabalhando assim, rodando para lá e para cá, e fiz bons negócios, inclusive. Aí eu ganhei tanto dinheiro nessa época como representante, que eu peguei e fiz minha primeira viagem para o exterior. Fui para uma feira na Itália, cheguei lá e encontrei umas garrafas térmicas maravilhosas, que eram da Alemanha, parecia um ovo, está até hoje no mercado aí, e até hoje vende. Eu deixei um cartãozinho como quem não quer nada, dali 2 meses me ligou um alemão, Mr. Mario, this is Mr. Schaff.
Conclusão, o cara veio para o Brasil, batemos um papo, ele me deu a exclusividade, fui para a Alemanha, visitei a fábrica, importei meu primeiro container. E essa história é uma história interessante, que você estava no lugar certo, na hora certa, falou com a pessoa certa e que gerou um negócio. Impressionante, tem coisas do destino, né, André? Assim, eu acredito muito que as coisas vão acontecendo, se a gente contribuir com a nossa parte, o destino contribui com a parte dele, né? Bom, daí eu fiquei muitos anos trabalhando como importador e distribuidor, eu vendia no atacado, garrafa térmica, depois eu encontrei vidros da Itália, eu ia para a Itália todo ano, eu ficava fissurado em ver a produção de vidro na fábrica, era um negócio assim fantástico, eu visitava feiras, eu fui em feira em tudo que era lugar. Então isso assim me deu assim, um mundo de informações, meu leque abriu, e acima de tudo que eu fiz sempre, o que foi mais gratificante foram os relacionamentos, justamente. Porque é relacionamento com o fornecedor, é relacionamento com os seus funcionários, é relacionamento com os seus clientes. Isso é muito enriquecedor, eu sempre gostei muito disso. Na verdade, era o que mais me motivava, né? Passou esse período de importação, veio a época em que a gente montou a empresa de logística. Eu fui trabalhar de volta com meu irmão, a gente tinha uma trading, que a gente prestava serviço de importação para os outros, e aí surgiu a oportunidade de montar uma empresa de logística, porque isso dava um benefício fiscal, tinha toda uma vantagem. Isso mais ou menos foi 2008, 2009, quando nos conhecemos. Quando nos conhecemos, exatamente. E fizemos aquela parceria, né, que na verdade foi uma parceria que gerou essa amizade, né? Exatamente. Poucas pessoas sabem que o seu nome para os íntimos é Zito, né? Então eu sou uma dessas poucas pessoas. Exatamente. Entendeu? E que hoje gerou isso aqui, né? Desse bate-papo, que você tem uma história muito interessante. Então fala um pouquinho, porque lá na B2B eu lembro que um dos cases que foi de sucesso na B2B foi a questão dos processos, né? Isso. E eu lembro que eu estava lá vivendo aquele momento, e eu via que outros armazéns iam lá no nosso armazém para saber qual era o case, qual era o processo que nós estávamos usando, porque apesar do nosso armazém ter lá, eu acho que era de 6 a 10 mil metros quadrados, era mais ou menos era 6 mil e poucos metros quadrados. Mas devido ao processo andar tão bem, né, naquela época, aquilo acabou dizendo assim, pô, mas eu trabalho num armazém que os caras conseguem, como é que a gente fala? Etiquetar? Tem uma palavra, né? Quando fazer o processo funcionar. A gente chamava de logística fracionada. Então, a gente recebia containers de clientes, descarregava, verificava, paletizava, verticalizava, e aí tinha uma região do armazém toda, que é a parte da altura em que o ser humano trabalha, né, pode manusear, que a gente fazia a área de picking, que a gente chamava. Isso. Então a gente fazia pedidos fracionados, a gente não era tipo uma logística... Quantos picking naquela época já era um movimento grande? Quantos picking nós conseguimos fazer num dia ali? É o que chamava a atenção, inclusive, dos outros armazéns. Tem um detalhe importante, que eu acho que foi um dos maiores aprendizados da minha vida em relação a processo. A gente, depois de um ano e tanto de empresa, a gente estava apanhando bastante, porque um cliente chegava, Mário, para você me separar 90 pedidos por dia, está aí um sufoco. Eu daqui a 4, 5 meses eu vou ter que separar 300, eu estou duvidando que você vai conseguir. E eu já estou procurando um lugar que eu vou embora. Eu falei, não, peraí que eu estou de olho nisso. E eu estava mergulhado que eu tinha que encontrar uma solução. Eu estava vendo que a gente ia quebrar a cara, para falar a verdade. Bom, conclusão, eu chamei lá o pessoal do sistema WMS, chamei o gerente, chamei o supervisor, montei toda a equipe, pessoal de TI, a gente se reuniu numa sala um dia e começou a rever todo o processo que a gente realizava. Aí eu chamei os clientes, você precisa desse processo, você precisa dessa informação, você precisa desse detalhe? Não, esse sim, esse não. Conclusão, a gente redesenhou o processo, alterei a versão do sistema que a gente usava na empresa, fechei a operação por uma semana para poder alterar sistema, alterar um monte de coisa, conversei com todos os clientes. Bom, passaram 4 meses, a gente separava 350 pedidos por dia, em 2 turnos, sendo que era um turno noturno, com 8 pessoas, para fazer ressuprimento, que é o quê? É você reabastecer a região do picking, para no dia seguinte chegar os funcionários, que na época a gente tinha 60 funcionários, e sair separando o pedido. E aí funcionava que nem um relógio. A gente conseguiu fazer uma modificação
mudar todos os processos, né? A inteligência de processo que a gente fala, é um termo importante, inteligência de processo, que é você pegar os processos e organizar de uma maneira inteligente e otimizar. Então a gente conseguiu fazer isso. E graças a Deus a gente foi bem sucedido, daí é que vieram os clientes querer ver, porque a própria empresa que fazia... Não, eu lembro. Que a gente tinha o WMS. Qual era a tecnologia, qual era o WMS que usava, exatamente, como funcionava o processo. E era assim, quase que toda semana, né? Por isso que eu digo que a B2B, eu falo isso porque eu estava lá e eu estava vendo isso, Você né? foi testemunha, né? Fui testemunha de que a história em Vitória de muitas empresas que hoje têm sucesso no que nós estamos falando, porque a B2B pegou e investiu, e você sabe que não investiu pouco nisso, né? Quando a gente fala em tecnologia, são investimentos de valores que às vezes a gente até se perde nesses números, e muitos deles, às vezes, você investe altíssimo, não tem o resultado que você quer. Ainda tem isso também, né, Mário? Você sabe disso, que não é só o WMS, né? É a questão também do ser humano, igual o que você falou aí anteriormente. Não, peraí, vamos chamar todo mundo, vamos ver qual é a necessidade do cliente, isso aqui você precisa, não, isso não. Então, juntou, né, o ser humano à tecnologia para você sair de 90 piques para 300, 400, 500 em um dia, né? E com a margem de erro de ocorrência pós-venda, assim, ó, 0,0 alguma coisa. Porque tudo era rastreado e tudo ali era confiável. O processo era muito confiável. Realmente foi uma experiência, assim, estressante, porém a gente teve o benefício de ter sido bem sucedida, né? Depois você também começou, você como importador, não sei se bem lançou uma marca, você trouxe um produto de exclusividade de vocês no Brasil, né? Isso, depois que a empresa de logística estava redonda, aí, vamos dizer, eu saí da direção executiva, entraram sócios com a gente de uma outra trading, e aí eu foquei novamente em distribuição e importação, porque era um know-how que eu tinha de muitos anos, né, os produtos que eu trazia da Europa. Aí fomos para uma feira na Alemanha, achamos lá uns produtos em melamina, que é um material igual porcelana, mas que não quebra, que tem uma série de benefícios. Eu nunca tinha visto aquilo, era de uma fábrica da China. Aí no dia seguinte eu fui cedinho lá, pedi as amostras, trouxe, fiz aqui um experimento com o pessoal, com representantes e clientes, e eles até falaram, nossa, mas isso é meio plástico, o pessoal tem preconceito. Eu achava que aquilo podia bombar, e todo mundo meio com o pé atrás. Enfim, a gente trouxe um container, em 2 meses vendeu tudo, não sobrou uma cumbuca. Aí a fábrica lá começou a falar que o preço ia mudar. Bom, a gente foi para a China para procurar outra fábrica. Em janeiro, antes do ano novo chinês, a gente bateu na China, eu e meu irmão, fomos estar 3 fábricas. Achamos uma fábrica espetacular, que produzia para os principais distribuidores americanos, que eu já sabia quem eram, né? Eu falei, bom, a gente bateu na porta certa. Daí para frente foi um abraço, porque a gente começou a importar, vender, o produto não tinha no mercado, a gente vendeu especialmente para o segmento profissional de hotelaria, restaurante, hospitalidade, que são produtos resistentes, bonitos e duráveis, porque eles têm muito problema de quebra no mercado profissional. Isso. Bom, em 4 anos a gente, sei lá, multiplicou o faturamento, não sei nem dizer quantas vezes, foram muitas. De tal sorte que em 2015 o grupo Brinox se interessou pelo nosso negócio, entrou em conversas e acabou comprando a empresa. Você sabe que o material era tão bom, né, que eu vou revelar aqui para os amigos e clientes. Eu estava no armazém nessa época, eu tenho algumas... Na sua casa? Algumas não, né? Eu tenho várias tigelas. E às vezes, quando eu recebo visita em casa, as pessoas perguntam assim, nossa, da onde você tirou essas vasilhas? Aonde você, entendeu? E foi justamente naquela época que eu estava andando no armazém, falei, pô, esse negócio aqui é diferente. Os produtos eram bonitos, então muito tem umas bons. Saladeiras, tem uns negócios super interessantes. Travessa, saladeira, bandeja. E esse case desse negócio aí, eu acho que tem muito a ver com a sua trajetória, né? Que você começou lá no varejo, entendeu? E no final aqui você virou distribuidor, trouxe uma marca, isso tudo somou a sua experiência. A gente criou a marca, a marca própria, né? House Concept. A gente que criou a marca foi uma marca própria. Muito legal, a história é super interessante. Eu acho que esse nosso bate-papo aqui hoje, eu acho que é interessante porque assim,
você viveu várias fases na sua vida e que te levou desde o cara do balcão, né, a importador, a fazer uma marca e distribuir uma marca aqui no Brasil. Então, Mário, eu quero muito te agradecer por esse bate-papo, pela sua presença aqui. Eu tenho um carinho muito grande por você, né, por essa parceria. Você abriu a porta para mim em 2008, né, teoricamente sem me conhecer, né, sem ter muita intimidade comigo, mas vocês abriram a porta lá para a gente na B2B. Né, nós fizemos uma parceria que hoje gerou essa amizade. Né, eu sou muito grato, quero aproveitar aqui pessoalmente, né, na frente dos meus amigos, clientes, dizer que eu tenho muito orgulho hoje de ser considerado e ter você como amigo, né? Muito obrigado. Então hoje eu recebi aqui o meu amigo Mário Gonçalves, o Zito, né, que trouxe essa experiência que eu acho que muita gente vai gostar muito de assistir esse vídeo todo, porque é uma história interessante, né? Assim, para encerrar, eu que agradeço de você ter me chamado para bater esse papo com você. Eu aprendi também um monte com você, tenho aprendido. Esse período agora que você está aqui morando em São Paulo também está sendo incrível. Então, só agradecer e espero que eu possa ser seu amigo ainda há muitos anos. Pô, que bom. Gente, ó, top. Hoje nós recebemos aqui, como eu falei, meu amigo Zito. Muito obrigado, fica conosco, siga-nos na rede social. Um grande abraço aí. Se você gostou daquilo que você assistiu aqui, dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações.